Olá, meu nome é Eugênio Lima, eu sou diretor de arte, trabalho na agência de publicidade Plano B, atualmente, depois de passar por algumas agências. Sou formado pela Universidade Federal de Pernambuco em design e especialista também pela Federal em gestão de marcas. Bem, rotina de trabalho, na verdade, quando a gente fala de criação, rotina é uma coisa que a gente tenta fugir, né? Porque a gente tenta sempre se estimular e tentar fazer coisas diferentes para tentar fazer coisas diferentes. Então, na verdade, de forma geral, a minha rotina começa de manhã. Horário em agência de publicidade é uma coisa meio diferente, assim, de forma geral, falando em mercado, no meio profissional. Em publicidade a gente tem um pouco essas diferenças. Na verdade, o horário da agência é de 9 horas. A gente sempre começa a trabalhar um pouquinho mais tarde também, porque depende muito dos clientes. A gente trabalha com demanda, é serviço, então a gente depende muito do planejamento, de várias coisas. Mas na verdade, a minha rotina na agência é: eu recebo o briefing, que a gente chama PIT, que é pedido interno de trabalho. Lá na agência tem um tráfego, que é uma pessoa específica que trabalha, ela é a ponte entre o atendimento e a criação, na verdade. Então ela organiza a PIT, ela distribui os trabalhos para os criativos. Então a gente recebe o PIT dessa pessoa, tráfego. Dependendo do trabalho, conversa, tem reunião com atendimento para deixar tudo mais claro. E aí começa o processo criativo, né? Bom, como é que eu me atualizo? Como eu já falei, eu costumo ver muita referência, né? Então, assim, para um publicitário é muito importante estar atualizado, porque na verdade a gente trabalha com tendência, a gente trabalha não diretamente com moda, mas querendo ou não, a gente trabalha criando tendências também, então é importante estar atualizado. Dentre os canais que eu busco me atualizar, tem alguns sites, Brainstorm9, tem o site do CCSP, que é o Clube de Criação de São Paulo, que é muito legal, o Hypeness, Update or Die, tem diversos sites que na verdade são bem comuns entre os publicitários, que a gente costuma assistir. Mas assim, o mais importante para se atualizar também não é nem só correr atrás do que traz informação de dia a dia, assim, esses blogs que são sempre atualizados. Mas como eu falei, ficar atualizado também é ficar antenado com o que está acontecendo no mundo, assim, de forma geral. Além de cinema, viajar também, quem puder viajar, fotografar, diversas coisas. Tudo isso, na verdade, forma o background de informação que a gente precisa para criar. Na verdade, a gente precisa tirar de algo, né? A gente não cria nada do zero, na verdade. A gente compila. A maior dificuldade, pelo menos atualmente, com publicidade, são os prazos, assim. É um vício que o mercado da gente tem, o mercado de Recife, o mercado nordestino. A gente não tem um planejamento muito forte, então a gente tem prazos curtos. Às vezes as verbas também não são tão grandes, depende muito do trabalho. Mas eu diria que assim, o que dificulta muito a criação é o prazo mesmo, assim, porque na verdade a criação, eu não escolho ser criativo agora. Pode ser que agora eu esteja cansado e queira ir para casa. Depende muito, é muito relativo, assim. Criação, na verdade, é algo que não dá para mensurar. Então, não é uma calculadora que eu chego lá, calculo. Então, para isso tudo, a gente precisa ter prazo, para ter tempo para criar, para vir logo a primeira ideia e achar que ela já é genial e executar. É importante ter prazo, inclusive, para amadurecer aquilo que a gente cria, para ver se realmente é aquilo, para testar, etc. Bom, meu trabalho é mais desafiador, assim. Eu acredito que eu não diria, né, que eu tenho que eu tive um trabalho mais desafiador. Não sei, porque eu gosto O legal da publicidade é assim, é poder estar sempre sendo desafiado. Então, no dia que eu já ter tido o meu trabalho desafiador, eu não vou me estimular para ir para o próximo. Então, na verdade, eu quero que um trabalho seja cada vez mais desafiador que o outro. Então, assim, eu já fiz trabalhos legais, trabalhos para clientes grandes. Então, assim, já fiz trabalhos que exigiram um tempo maior, um desgaste maior, foram muito legais, assim, mas eu acredito que eu não diria que eles foram meus desafiadores, os mais desafiadores. Assim, digamos que eu já tive um momento mais desafiador na minha carreira, que foi quando eu saí de uma agência menor para ir para uma agência grande.
que foi a Arcos, que é uma das maiores agências que a gente tem aqui, para assumir uma vaga importante, assim, de um diretor de arte que era importante para a agência, para duplar com um redator que era o principal da agência no momento. Então foi um momento assim muito massa para mim, muito importante na minha carreira e que naquele momento foi desafiador para mim. Eu tive que de certa forma me superar e foi massa. Assim, meu recado para vocês é que se esforcem, deem o melhor de si, se atualizem muito, porque na área da gente, assim, quem não se atualiza não pode ser parâmetro para criar tendência. Então, a gente trabalha com o que é atual, com o que é novo, criando novo. Então, assim, se atualizem, procurem se especializar cada vez mais, definirem qual área que vocês querem seguir, se é atendimento, produção, mídia, criação, planejamento, porque assim, é muito importante. Publicidade, assim, ele é um mercado meio fechado, assim, então se você está pensando em deixar para se preocupar em estagiar ou entrar no mercado depois de sair da faculdade ou no final do curso, o conselho que eu dou é não faça isso, assim, porque o mercado ele é meio fechado, então quanto antes você entrar no mercado, maiores são as chances de você ficar no mercado e de você ficar conhecido no mercado. Então vem referência e é isso aí, dê o melhor de si.